Será que o Famalicão vai ser campeão? Esta semana, na Bola Vista pela Chirola, regressamos de férias e temos bastantes assuntos para tratar, não é? Daqui fala o Simon, tenho comigo novamente o Rinaldo. Como é que estamos? Está tudo bem? Então vamos começar já a falar pela tabela classificativa deste campeonato, não é? Claro que sim. Temos o Famalicão Portanto, a dividir o primeiro lugar com uma equipa. Pá, acho que somos nós também. Não, mas eles têm muitas parecenças, sabes? E a primeira delas é que agora somos todos amigos do Jorge Mendes. Quase todos são agenciados por Jorge Mendes. Os que não são ajudados. Devemos lá conseguir um dia. E se calhar é por isso, a receita é esta, é Jorge Mendes, para estarmos no primeiro lugar. E até quando é que vamos dividir esta liderança é a questão. É que pá, estamos só a atrapalhar a corrida do título do Famalicão neste momento. Mas é que É a uma gente fica corrida a atrapalhados três. porque sabem que vão jogar contra nós. É uma corrida a 3 e estamos ali a fingir que coisa, mas pronto. nem só em cima. Já, exatamente. Bem, durante as férias tivemos as 3 primeiras jornadas, não é? Pá, Muito calientes. muito, não é? A primeira, eu não vi o jogo com o Marítimo, portanto admito já aqui. Por acaso também não vi. Não tenho Eu estava na absolutamente esperança de tivesse visto o Nada jogo. para dizer. Mas eu tenho muito para dizer. Então pronto. É que, pá, não ganhámos ao Marítimo, não é verdade? Se bem que no episódio anterior dissemos que não seria uma surpresa. Não, não, eu vi. Mas- Empatámos um 1. Tá, pronto. Nada mal. Está dentro dos conformes. E tal, toda a gente ficou feliz porque o Bruno Fernandes recebeu o prémio ao jogador muito inconformado. Yeah. E, Não temos que melhorar, temos que Ah, trabalhar mais. Se era bom se tivéssemos ganho Bom. e tal, o grande capitão. E pronto. Bem, e o que é que aconteceu mais? Mas depois mais do mesmo ganhámos ao Braga a seguir. Calma, já agora, na primeira jornada, e só porque eu hoje vi na Sport TV+, estava a dar uma entrevista ao António Fiusa. Eu nunca pensei que aquele gajo fosse um cromo tão grande. Porquê? Puto, mas aquilo é mesmo uma cena à parte. E já agora quero dar o props ao Gil Vicente por ter ganho ao Porto na primeira jornada, depois num regresso à Primeira Liga. Epá, fiquei mesmo fã do António Fiusa, depois 2. Mas logo a seguir levaram 3, que ou o sim, que é que acho foi? que Foi sim. de quem? Não faço ideia, mas acho que sim. E não sei se Eles esta chegaram esta jornada... jornada, não vi quanto é que foi. empataram com o Braga. Pois foi. Yeah. Mas é o Braga. Mas eu só tenho O Braga pena- perdeu eu o gosto- Alvalade, pá. Vamos passar então para a segunda jornada, isso aí acho que já vimos. Eu vi a segunda parte toda, não vi a primeira. Do Braga. Já. Eu vi o jogo todo, lá no nosso lugar. Muito porreiro. Não estava à espera daquela primeira parte. Ouvi dizer que chegámos bem. A primeira parte foi... Foi sim, ali, senhor. O trocas de fim, bola e o não fim sei da o primeira quê. parte foi complicado. Yeah. Mas jogámos bem. Eu acho que vi os últimos 5 minutos Foi mesmo surpreendente. da primeira parte. E os 2 golos foram 2 bons golos. Yeah, foi ganda gol. Principalmente o do Vendel. O- E o do Bruno Fernandes também foi ganda gol, mas pronto, foi uma beca erro daquele É pá, bacana. mas o gajo faz aquele movimento todo, depois chega ali e faz grande remate. E epá. Pois, epá... E não é só isso. O gajo vai correr, se vis a imagem, o gajo vai correr não sei de onde, Yeah, apanha o gajo, rouba-lhe a bola e faz a corrida e marca o gol. yeah. Mas e grande, aquela finta de corpo clássica. Sim, mas Foi foi bonito. grande cena. Foi bonito. Pois, pá, por azar, vi a segunda parte toda e... Pá, o Renan também teve mal Em cui? no jogo todo. O gajo fez uma grande defesas na primeira parte, Não, houve uma lá no início, Não me lembro. mesmo na segunda parte. Depois teve a infelicidade que aparece ali um gajo do outro lado, no lance do gol. Agora não me estou mesmo a lembrar do golo do Braga. Foi um remate que não me lembro se foi ao poste, acho que foi ao poste. Já E sei, depois já. sobrou para o lado esquerdo. da Foi do baliza. Wilson Eduardo, né? Claro, né? Pá, Havia 2 jogadores qual é- mortinhos para nos Bem- marcar. Era o Wilson Eduardo, mas isso não é novidade. E o Lampião. Exato. Nem vou dizer o Horta. nome dele. Pá! Esse Lampião! Mas pronto. Todos errados, né? Vai haver algum dia que o Wilson Eduardo não vá ao Valado e marque um gol. Foi este. Não, mas ele marcou. Não marcou! Não foi ele que marcou! Foi! Claro que foi! Pô. É sempre Olha, o Wilson Eduardo. foi ele. Sempre. O Wilson Eduardo só não marca gols e ao Valado com a camisola do Sporting. É só isto. Mentira, ele marcou a Oroca Yeah, naquele o gajo. famoso jogo Yeah, dos sim, 3 de sim. Monteiro. Ai, puto. Parecia que tínhamos um novo Jackson. Coitado do Ai, ai. Monteiro. A comparar com o cá agora. Mas, olha, por acaso eu tinha aqui umas boas notinhas. Pronto, os destaques evidentes. Eu tinha dito que era o Vendel, o Bruno Fernandes. Sim, eu acho e que o Renan. o Vendel, do que me lembro, foi melhor em campo. O Renan, lá está. Não é um guarda-redes por quem eu nutro muita estima. Mas há momentos em que o gajo faz. E faz Ele bem. fez boas defesas, sim. Epá, Já sei. e já me há lembro. há dias que faz.
Yeah. Mas há muitos outros que... É aquele redes de engate. Exatamente. É tipo Moreto. Não, é um bom redes para equipas Vai haver pequenas, um dia que ele para ser vai, bombardeadas. vai haver um dia que ele vai defender o penalti do melhor jogador do mundo da atualidade. Se calhar. O Moreto defendeu do Ronaldinho. Mas é complicado ele defender um penalti do Pois, Vieto. porque nós... Joga na mesma equipa. Epá. Já lá vamos. Tá bem. E até escrevi aqui também, vão falar mal de mim, mas dou nota positiva ao Luís Filipe. Pá, jogo do com que o eu vi Braga. da segunda parte, não... Epá, o eu gajo... vi o gajo a falhar isolado, não é? Mas, o gajo... Não conseguiu passar pelo guarda-redes. mas aquilo, eu olho para o Luís Filipe como olhava para o Slimani quando ele chegou. Quando ele chegou, Não, pá, era um gajo não- bem decente, estava ali, mas pá, quando não tem um gajo que, pá, e agora tira aqui o chapéu ao Jorge Jesus, porque foi o gajo que chegou ali ao pé dele, bem, não, tu vais ser um grande ponta de lança. Não, mas ele já jogava fixe com o Marco Silva. Marco Silva marcou aqui quantos golos na Liga? Pá, 10 pá, golos na Liga? Não, pá, uns 15. Foi para aí 10 golos. Não, 10 Foi não para aí foi. 10 Foi para aí golos. entre 10 e 15. Foi acho para aí eu. 10 golos. Hum. Que o Jorge Jesus O gajo já era marcou titular. 25, alguém Yeah, não, foi. isso, yeah. Fogo. Claro que ele deu um grande salto, mas ele já não, Mas lá era está. nenhum tosco. Mas o Luís Filipe também não era nenhum tosco. Não, eu acho que... Até estive a fazer um scroll no Instagram do gajo, depois de 13 títulos e 17 gols, termina a minha época. 17 gols, puto. 17 gols a contar com os que marcam no Passos. Melhor jogador do marcou Passos, 17 gols no da Sporting. Liga, segunda Liga em setembro, outubro, novembro e dezembro. Está bem. Melhor marcador da segunda Liga em fevereiro, já não jogava lá há 2 Sabes quem é que meses. foi o melhor jogador da segunda Liga? Não quer saber. Luís Carlos. Porque o Luís Filipe não jogou lá mais 2 mesesitos. Pá, também é verdade, mas pronto. Mas o que é que eu... para mim a principal diferença entre o Luís Filipe e o Slimani era... Quando o Eu Slimani prefiro chegou... Slimani. Sim, não, eu estou a falar tipo de olhar para eles. Do início era... O Slimani era tão mau, mas tão mau que era tipo... Ei, tipo, ele pode aprender tudo. Ele tem tudo para aprender. Não está aqui, não tem nenhum bloqueio no cérebro. É tipo, este gajo quiser é só absorver tudo. Tipo, vamos ensinar Jogador a de comer. formação. Ensinar a comer. Formação de vais- Sporting. Nós Yeah. temos a joia de formação no Não, gajo. o Slimani é da formação do Sporting. Nem venham com merdas. Não, foda-se. Mas eu não tenho a certeza disto, mas acho que o gajo na altura, quando veio, Yeah. ele não veio para jogar. Ele veio por causa de uma parceria, por causa do Bruno. Eu acho. Era mais ou menos. Ou então, outro género, olha, já que este gajo está aqui, mete lá a jogar. Só para Foi ver. só. Yeah. E depois o gajo começou a marcar gol. É porque os lampiões também gostam de dizer que, pá, gajos tipo. Deixa cá ver. O primeiro gol dele foi contra o Alba. Yeah. Mas eles gostam de, bué de dizer que aqueles jogadores que os gajos venderam passado um tempo por bué que são da formação deles. Tipo, o Nelson Semedo teve cá Não, um não, ano mas, na B. não, mesmo estrangeiros. Não é tipo. Lindelof. 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 Não, esta era a formação do Benfica. Pá, caralho. Mais. Estou a ver aqui nas tuas notas. De um pé com bola a sair e a jogar é muito fraco. Não, a sair a jogar com bola é muito fraco. Pá, yeah. Uh, É o que depois logo assim, quando recebe o primeiro distrito, não é virar-se para a baliza adversária, Yeah. nem colocar a bola a sair a jogar. O gajo, é pá, metia aflição. yeah. Tipo, o gajo recebe a bola, consegue recuperar a bola, tem espaço à frente dele, mas vira-se para trás. Yeah. Ei, mas isto atendimento virar-se para trás e passar o gajo mais próximo dele. Yeah. Não são indicações, acho eu. Isso é Mas eu, por acaso vejo bué de potencial no Dúmbia. eu também ultimamente. Eu também. Mas olha, Tenho- logo a seguir, lá está, isto Ainda está também um é bocado justo. burro. Ainda está um Mas bocado no burro. posicionamento e a defender é mesmo muito forte. Esquece. E há muitas coisas que o gajo, tipo, ele tem um grande erro que é, se recebe a bola muito mal, a bola adianta-se sempre Yeah. e ele perde sempre. Mas logo a seguir está lá Yeah, a yeah, recuperá-la. Já reparei nisso também. O gajo é o primeiro a perdê-la, mas é o primeiro a recuperá-la. Depois, aqui uma cena que falámos logo os dois. A seguir ao jogo que é o Kaiser gosta de defender 2 jogadores com um. Que é uma coisa que, pá, nunca vi. Ainda por cima, na segunda parte, Que- o nosso lugar ali atrás da baliza, na parte de cima, que nós não somos das claques, nem coisa que pareça, e via-se perfeitamente, e já tinha reparado no ano passado em vários jogos, era o Thierry Correia, assim tipo no vértice da área, Yeah. ali com um, e um gajo completamente Yeah, depois solto. veio o gajo, yeah. Mas tipo, quando se ameaçavam passar para aquele gajo solto, o gajo tipo, ei, vou Yeah, lá? yeah. Não, vou ficar aqui Yeah. com este. E depois há sempre a malta a entrar pelo interior. E depois o Rafinha ajudava muito nesse jogo, o Rafinha. Yeah. Uma- Não, mas via-se Ah, mesmo. ah. Via-se mesmo que. Epá, e todo o perigo que o Braga criou, acho que foi quase sempre em jogadas assim. Iam dois para o Thierry e depois havia sempre um que estava solto para cruzar quase no enfiamento da área. E o Sapinto não E era fechou. tranquilo. Não, eu estava. É? Yeah. Se fosse outro, invadia o campo a correr.
Não, mas por acaso eu estava a falar sobre o Sabino festejar ou não na altura. E foi mesmo. Sim, senhor. Sim, O senhor. gajo estava na flash interview a rir-se. Já ganhei hoje. Olha, tipo o Abel na luz. É. Ai, merdas que fazem sentido sempre. Um gajo vai a ver. Mas, A cena é que mas será que o Abel, quando vai à luz, nem sequer marca, sabes? Mas, quer dizer, ele marcou, pô, foi 6. É assim que a malta gosta de rir. E já foi nosso capitão também, convém dizer. Pá, e uns joguitos? Eu acho que ele era tipo subcapitão uma época inteira. Pá, e a última. Sub do sub. Não sei se era só Era acho que aqui. era só Então, tipo era a seguir ao Ricardo ou ao Moutinho. Então, mas era uma seguir ao Moutinho, era o Veloso. Ei, ok. O Epá, Veloso. eu ponho aqui as mãozinhas todas aqui. Ai, Todas as olha, o fotografias. Veloso esta semana marcou golaço de livre. Mas ele agora está onde? Não está no Está Génova? no Elas Verona. Está na segunda divisão. Não está na primeira. O Verona está na primeira. Yeah. Marcou ganda gol de livre. Ganda gol mesmo. Ao Bolonha. Isto agora, tipo, ganda pescadinha rápida na boca muito rápida. Marcou ganda gol de livre ao Bolonha. Que é o treinador do Bolonha? É o Mialovic, que era para vir para o Bruno Carvalho. E o Mialovic já agora recuperou de uma leucemia e foi para lá. Só porque sei curiosidades. Se vi ontem. Mas ele já recuperou. É como Yeah, tem yeah. a cena à volta disso. E outro ponto. Pá, ele estava de chapéu. Outro ponto é que o Ruka faz substituições incrivelmente parvas. Nós estamos a ser completamente dominados e mete o neto. Epá. O Ruka tirou o ponta de lança para Ai, pôr o ai. Vieto a 10. Ou seja, depois de dizer que o Vieto não resulta, Yeah. não pode pôr um ao outro e tem que pôr o Bruno Fernandes. Já não sei quem é que está aqui a fazer o Vieto, não foi eu que pedi. Incrível. Ou seja, queimou na imprensa e no campo. E assim que sofre um gol, mete um defesa. Yeah. Isto depois de quase tipo o árbitro dar a placa de Yeah, compensação. Estamos ali a sofrer ali Não, com mas ataques e pá, ataques a e segunda gajo parte, nada. a meu. segunda parte foi bastante É nojento. foi medíocre. É nojento. Bastante medíocre. E depois quando o Ruka põe-se ali tipo, bater palmas. Yeah. é que eu vi isto? Passing. Marco Silva, sofremos. O que interessa é perder ou ganhar é desporto. Mais. O que é que temos aqui mais para dizer? E desse jogo, mas Desse pronto, jogo, lá eu está. ainda, deixa-me cá ver se eu me lembro de alguma coisa. Desse jogo há de ressalvar que ganhámos ao Braga, era um jogo complicado. Yeah. E sendo que as 3 primeiras jornadas eram visitar o Marítimo, receber o Braga e ir visitar Portimão, Yeah. onde levámos 4 o ano passado do Vitor Oliveira, depois Yeah. foi substituído pelo Folha, que não é mau treinador para aquilo. Yeah. Desses 9 pontos fizemos 7. Está fixe. Epá, Pá, mas o Bezeiro o ano passado também fez 7 em 9. está bem. Mas foi fixe. E foi à luz, não foi? Foi, Foi, empatou, yeah. Pois foi. Mas não sei como é que não levou um banho. O início das... Não te esqueças, Foi o início do rumo ao não te estrelado. esqueças que o João Pinto estreou-se aí nesse jogo. Qual João Pinto? novo o João novo Pinto. João Pinto. Não, este gajo vai ser melhor que o João Pinto. Então se calhar vai ser como o João Pinto. Imagina lá o João Félix do Sporting. É disso que estamos a falar. Chegar cá em Puma logo. 25, João Pinto. João Félix mesmo. Mas ele já viste que ele usa caneleiras com fotos da formação do Benfica. Mas isso é porque ainda não teve tempo para trocar. Ainda bem lá com o Rance. Do Que o obrigam a jogar com aquilo. Yeah, só para dizer. É assim o marketing. Mas pronto, O marketing do Estado salto Lampiânico. positivo. E depois, olha, queres falar do jogo depois com o Portimonense e depois passar para aqui? Vê lá só quanto tempo é que vai. Se calhar fazíamos já o primeiro momento. Olha, eu estou empolgado. Assim, Que esta semana avisamos já aos nossos, que a semana passada ou há 2 semanas eram 5, que é aos nossos 7 ouvintes, que hoje vai ser a queimar. Então, começa quem? É sempre tu. qual é que é o começar. primeiro momento? É o momento Chirol, o momento tá-se bem. estatísticas. Está-se bem. Se calhar começo eu. Está bem, por mim é como sempre tu a quiseres. começar, tenho reparado nisso. Começa aí. Portanto, peço desculpa, o meu momento Chirol esta semana, vai para um jogador, se a minha irmã estiver a ouvir, vai para um jogador que eu me lembrei por causa dela, porque os meus pais estão sempre a contar que na altura, quando ela era muito pequenina, que este jogador era uma referência para ela lembrava-se sempre dele. E este jogador é o Emmanuel Amunique, um médio esquerdo, avançado, nigeriano, que nasceu no dia de Natal, em 1970. E há uma coisa muito curiosa que o Sousa Sintra, num passado longínquo e num passado recente, só fez bosta, não é? Mas há algumas coisitas que ele fez bem.
Uma delas foi contratar este rapaz depois dele ser bicampeão no Zamalek do Egito, Grande curiosidade para este programa no futuro. É só isto que eu tenho a dizer. do grande Chicabala. Depois de vencer a CAN pela Nigéria, onde bisou na final, Yeah. e depois ganhar o prémio de melhor jogador africano em Uhum. 1994. Yeah. O Sousa Sintra foi contratar este gajo. Yeah. Pá, o seu primeiro gol, já agora, pelo Sporting, foi assinado contra o Benfica, num derby em que ganhámos 1-0. Portanto, Os jogadores começam assim. um gol muito importante. E ele mais tarde, em entrevistas, veio dizer: então diga-me qual é o melhor gol da sua carreira no Sporting. Eu acho que tenho que dizer foi o meu primeiro gol contra o Benfica no derby. Portanto, para muitos foi o melhor gol da carreira dele no Sporting. Pá, é um jogador que em 94, 95 ganhou uma taça de Portugal, ficou em segundo lugar no campeonato, 95, 96 ganhou uma supertaça, ano no qual este moço envergava esta seguinte camisola. Veja lá se reconhece, colega. Yeah, tenho uma parecida. Aqui uma Não, SIC isto é- televisão, Esses calções são qualquer coisa. já aqui um momento de camisolas antecipado. Yeah. Grande pau. E em 96, individualmente, ganhou uma medalha de ouro olímpica nos Jogos Olímpicos de Atlanta, com a seleção da Nigéria. Uma medalha de ouro? E não acaba por aqui os prémios deste gajo. Após 70 jogos e 21 golos e 2 títulos pelo Sporting, algumas lesões graves, o Barcelona veio cá a pedido de Bobby Robson e bancou 3,7 milhões para o contratar. E em 96, 97 ganhou uma taça das taças, Copa do Rei, no ano a seguir fez uma dobradinha, ainda ganhou mais um campeonato. Mas ele era tipo regular no Barcelona? Ou Ele só fez foi poucos para lá? jogos por causa das lesões. Mas porque ele teve lesões mesmo muito graves. Olha, nesses 4 anos acho que tem pai 30 jogos. Ainda foi emprestado ao Albacete. Já tem mais que o Simão. Olha, e com a Quaresma, se calhar. Jogou na Coreia ainda, na Jordânia, e começou a carreira de treinador, onde foi selecionador do Sub-17 da Nigéria e foi campeão do mundo em 2015. Eu lembro-me deles ganharem isso. Numa entrevista ao Mais Futebol em 2016, quando soube que os estavam a contactar para essa mesma entrevista e quando descobriu que era de Portugal, ele referiu-se ao Sporting da seguinte forma: viva o Sporting, o meu Sporting. Eu quero ver se daqui a 10 anos o Bruno Fernandes vai dizer uma coisa destas. Ao que parece, o Amunique fez um grande mundial em 94, que fez com que o Duisburg da Alemanha fizesse uma espécie de pré-acordo milionário com o Zamalek para o contratar. O Sousa Sintra foi lá buscá-lo e dizem que aquilo foi uma cena do caraças. O presidente do Zamalek chegou a apontar uma faca ao Sousa Sintra, Pá, o Zamalek é um clube com muita história. mas o Sousa Sintra conseguiu contratá-lo. E acho que o gajo, quando chegou a Lisboa, o Amunique, os gajos do Duisburg estavam cá e tentaram raptá-lo, mas mesmo à força, o Amunique. Mas pronto, queria fazer aqui uma homenagem a este grande jogador. E já agora uma curiosidade: a supertaça que ele ganhou, não sei se sabias, foi contra o Porto e foi no Parque dos Príncipes, a final. Eu sabia que tinham havido finais no Foi Parque uma dos grande Príncipes, tipo, finalíssima. que eles faziam pós de imigrantes. Porque e não sei o quê. havia, Não não era fazia só ideia. isso, não era só isso, era que a supertaça era a 2 jogos, mas não Yeah. tinham fator casa. Yeah. Então faziam um terceiro ou um quarto jogo. E outra curiosidade é que em 2000 o Sporting ainda devia 12 mil contos em salários e prémios a este jogador. Em Isto é que enorme. ano? Em 2000. Ou seja, pá, aí 4 ou 5 anos depois de ele ter ido embora. E é isso. É este o momento de Chirola. Grande momento. Pá, e este momento está cheio de bruxaria, porque num futuro momento eu vou voltar a falar do Zamalek. Ok. Ainda hoje? Ainda hoje eu vou falar do Zamalek. E depois também tem piada a parte do Parque dos Príncipes, né? Exato. Vês que tu estás a usar uma camisola do Paris Saint-Germain neste Interrompo momento. agora para dizer. E a outra bruxaria foi tudo o que se passou sobre este momento antes, né? Que este meu companheiro nas férias comprou uma camisola aqui do Paris Saint-Germain. Clube do Antero na Henrique. Candonga. Bem, o meu momento de Chirola vai para um jogador que eu sempre todos nós sabemos quem é, que eu sempre ouvi falar, mas que neste momento é daqueles jogadores que deve ser o jogador mais importante da história da seleção, que simplesmente nunca se ouve falar na televisão, nem Mais na televisão, importante nem que o lá Éder. tipo,
Não, o mais importante, dos que são muito importantes, é aquele que, pá, o gajo simplesmente desligou-se do futebol, porque agora é pintor. É pintor e tem um curso, tirou, a seguir a acabar a carreira, tirou um curso na Faculdade de Belas Artes, de pintura, e também é licenciado em História da Arte. Fogo. Que é o Jordão. O Jordão. O Jordão. É que ninguém falou. Este aqui vai tirar tipo, cursos de artes. Ninguém sabe. Ninguém quer saber do gajo. Ninguém já. sabe o que é que se passa com o Jordão. A última vez que o Jordão... E o Luís Filipe foi para agricultor, sabias? Qual Luís Filipe? O que marcou o primeiro lançado de Alvalade. Não estou a gozar. Tem cara disso. Pá, isso aí não me admira. Isso aí é mesmo fogo. Pá, o espanto é ele ter sido jogador de futebol. Não ter sido ao contrário. Mas Desculpa, pronto, a última vez que o Jordão apareceu mediaticamente foi para dizer que apoiava o Bruno Carvalho. Mais nada. A última vez. Foi a última vez. E antes disso, pá, ele não falava desde que tinha acabado a carreira. Ele, pá, cagou mesmo. Então, vamos aqui a alguns factos sobre o Jordão. Pá, como vocês sabem, né, o Jordão começou nos Lampes e até foi uma figura bastante importante nos Lampiões. Mas eu não sei. Mas ele tem efetividade com o Sporting. Tipo, é Sportingista. Diz que é Sportingista. Pá. Eu acho que, pá, vou explicar. Ok, tá. Ele esteve nos Lampes, né? Sim, sim. Pá, aí uns 5 ou 6 anos. Foi campeão várias vezes nos Lampes. Provavelmente não vi, mas se calhar até foi uma final da Liga dos Campeões, mas não ganhou de certeza. Depois, veio cá o Saragossa, bateu o recorde de transferências de um jogador português para o levar. O gajo no Saragossa foi, pá, foi horrível. E quando voltou, podia ter ido para o Sporting ou para o Benfica, foi para o Sporting. Depois chegasse... Podia mesmo ter Podia escolhido. mesmo, tipo, havia uma grande disputa para ficar com o Jordão quando ele voltou para cá. Não, mas agora o que eu vou dizer a seguir, pá, de certeza que ele é do Sporting, porque eu vou dizer o que é que isto aconteceu. Primeiro jogo entre o Sporting e Benfica. As primeiras 2 épocas do Jordão no Sporting foram só lesões. E porquê? Primeiro jogo, derby, Foi o defesa. José Taches. Não foi. Esse partiu a perna ao outro. Foi o outro. Mas um defesa dos Lampes chamado Alperto fez uma entrada que partiu o perónio e a tíbia ao Jordão. No primeiro jogo, logo. Ainda derramar. Mesmo, derramado máximo. Pronto, o Jordão passou aí 2 épocas no estaleiro. Pá, e quando regressou tinha uma pessoa chamada Manuel Fernandes para fazer dupla no ataque. E isto, como é que acabou? Acabou com 2 campeonatos, 2 taças de Portugal, uma super taça, 286 jogos. Ele estava no Setúbal. Estava. Acho que sim, tenho quase certeza absoluta. 286 jogos e 186 golos pelo Sporting. Fogo, ainda não. Fogo. Sendo que num dos anos, pá, já ouvi bastante malta mais antiga do Sporting dizer que isto foi, pá, o Sporting que mais prazer lhes deu a ver jogar foi Manuel Fernandes, Jordão e António Oliveira. Pá, e dos vídeos que eu vi, o António Oliveira era um grande Messi. Mas só jogou cá para aí 2 anos e depois o gajo era tripeiro máximo, como toda a gente sabe. E ainda é. E pronto, era só este. Foi um bom momento de Chirola. Era um momento de Chirola. 2 grandes Comecei jogadores, aqui sim, pelo tornou-se logo pintor, mas já. E agora tem uma exposição na Anadia, já agora. Mas ele é de lá? Está a ver? Não, ele é de Moçambique. Está bem? Não, o gajo não tem nada a ver. Simplesmente alguém lhe deve ter pago para ele meter lá a exposição dele. Bom, depois de um bom momento, vamos passar então a maus momentos, não é? Ah, é? Que é o jogo do Sporting. Qual o jogo do Sporting? Atualmente. Ok. Apesar de uma boa vitória. Qual o de ontem? É. Pá, foi um mau jogo, mas foi um mau jogo... Não, olha, digo que já foi o melhor jogo da época. Sim, sem dúvida. Dos 4 jogos oficiais. Era isso que eu ia dizer. Foi o melhor jogo da época, sem dúvida. Se isto continuar assim, gente, ok, está-se a construir qualquer coisa. Mas exato. é que há ali debilidades que são... São demasiado más. Pois, o que é que eu quero dizer sobre o jogo de ontem? Foi o primeiro que eu vi, para além dos 5-0, o jogo todo. Bem, temos que dar... Tenho eu, né? Mão à palmatória. Mão à palmatória. Para já! Espera aí. Calma! Tens que dar a mão palmatória em relação ao Luciano Vieto, né? Pá, mas aquilo é o que eu espero dele, né? Exato. Esperemos que continue assim. Pá, se continuar assim, vai ser mesmo aqueles Mas jogadores melhor que ele, num passado recente, assim a jogar, digo mesmo que só o Brian. Yeah. Aqueles momentos, não estou a dizer que Sim, o gajo teve sim. o jogo todo, era para mim. Yeah. Mas estou a dizer Não, que mas o quando Vieto... ele se revelava no jogo, melhor que aquilo, só o Brian. Yeah. Só. Pá, o Vieto ontem abriu mesmo o livro e deu mesmo prazer ver jogar. Yeah. E tem tiques de Messi,
mas tiques Eu digo mesmo grande clash. jogador mesmo. Fez mesmo aquela ginga de sempre a procurar o pé esquerdo. E logo a seguir nós estávamos a falar mal da dupla Rafinha Bruno Fernandes, só querem resolver o jogo sempre sozinhos. Puma, golão do Yeah. Rafinha outra vez. Yeah. Opa, o Rafinha é um Mas olha que o jogador- Bruno Fernandes foi um jogador muito mais feliz que o Vieto em campo. Como assim? O Vieto adoçava-lhe sempre muito mais a bola do que é costume ele ter. Porque ele tem que procurar muito mais o jogo. O Vieto, pumba, sempre bolinhas ali, sempre bolinhas ali, sempre bolinhas. Yeah. Quem ficou mais penalizado foi o Vendel. Teve que descer mais, Yeah. não... Epá, Mas ainda sobre o Vieto, pá, aquela jogada em que o Rafinha decide não fazer um hat-trick é mesmo, pá, é. fa- É que Aquilo a é jogada individual e mesmo o passe. delicioso. E o Yeah, passe. o passe, é que, epá. Para já o Rafinha recebe mal e tem a sorte de ficar ali, Yeah, de frente para o Redes. porque bate no calcanhar do outro gajo. Pá, o Redes também fez uma boa mancha, mas epá... Porque custa muito estar para cima. Eu não percebo estas merdas. Não Se percebo. criticamos o Marega no dia anterior de ter falhado, temos que criticar o Rafinha. É que é mesmo assim, meu. Ainda vamos guardar um momento para falar do clássico. Sim, sim. Até porque é importante para estes jogos. Yeah, exato. Estas 3 jornadas são importantes. Tiveste 3 Yeah. jogos complicados e acabaste em primeiro. Yeah. Não quer dizer nada porque são 3 jornadas, mas epá, é um mini indicativo. Mas, pois, aquele início de jogo estava só estúpido, não percebi mesmo o que é que estava a passar. O Rafinha Olha, faz eu uma não- jogada individual, marca aquele golaço. Eu só me sentei para ver o jogo, já estava Mesmo à 2-1 Ruben. e já tinha sido anulado o nosso penalti. O que é que aconteceu no nosso penalti? O nosso Não vi penalti, nada. eh, E depois a Sport TV já agora, a Sport TV Clássico. também para mostrar. Yeah, é Ui, clássico. ui, e mesmo assim o penalti de Mateora. Oi, foi este penalti? Não, Agora- não, pronto, já. Mas mas, pronto, não estou a dizer que é ou não é. Yeah. mas- Pá, o nosso penalti foi o seguinte: foi falta, né? Mas Os- dizem que o critério é se o Portimonense depois da nossa falta... Pois posse de é que bola ou tá. não tinha Epá, posse de eu ainda bola. não vi, mas toda a gente diz que foi grande roubo por causa disso. Porque o que aconteceu foi falta, né? Uhum. Xistra marca falta. Vai ao VAR. Afinal foi dentro da área, penalti para o Sporting. Sim, Depois passado um bocado, começam a investigar ali mais e vem que o Thierry fez uma falta. sim. A cena é que acho que... No protocolo, se o e só conta se o Portimonense não tiver posse de bola. ou- Yeah. A cena é que o Portimonense... Acho, toda a gente está a dizer que o Portimonense voltou a recuperar a bola, não me lembro. Mas pronto, se voltou a recuperar a bola é estúpido. Pois. Porque eles fizeram simplesmente perderam a bola de novo e depois Mas fizeram pronto, ainda merda. bem que há o VAR então. É mesmo é assim. É que eu já nem quero dizer que são ladrões ou... estou E sempre porquê com que o o Hugo Viana foi todo armado? Porquê que o Hugo Viana é a pessoa que vai reclamar dos árbitros? porque o Hugo Olha lá a Viana- credibilidade do Hugo Viana. Não, porque esta semana toda a gente da Carinha net de andou a gancho. gozar, porque, ai tal, é sempre os mesmo, o Beto, É, o agora Viana. foi o Hugo Viana. Vamos, exemplos de dirigismo com experiência? Não, vamos pôr aqui o Beto e o É. Viana. E o gajo deve ter... Bem, olha, hoje vou ter que falar. É, mas o Hugo Viana não tem Cena. cara para estar a reclamar dos Viste árbitros. que, é que eu não vi aquela reportagem do Varandas na SIC. Aí, foi Mas muito hoje mal. apanhei um vídeo Foi no muito Twitter, que é o Varandas chega lá ao gabinete do Kaiser e diz assim: So coach, having fine? mal. Yeah, foi bué da mal. E depois o Kaiser manda mesmo aquele Yeah, riso Foi bué da mal. Via-se claramente que tudo ali estava encenado. Ou se não estava encenado, estava tudo. O que é que este gajo está a fazer hoje? Tipo, porquê? Tu nunca dizes bom dia às pessoas, cara. Mas pronto, pela nota negativa no jogo, epá, há sempre aqueles momentos que é A minha nota negativa é fácil neste jogo. Para mim é o Mathieu. Sim, mas não era isso que eu estava a dizer. Mas pronto, isso também. Podemos ir ao caráter individual. Mas há sempre momentos em que, epá, nós a jogar, é como não sabemos o que é que estamos a fazer, uma Yeah. completa nulidade, Yeah. um vazio. O que acontece frequentemente nesses momentos é, mesmo quando estamos a atacar, temos posse de bola, tens um extremo, um ponta de lança e outro extremo, e depois não há nada aqui no meio. Não há ninguém, um médio pedir uma bolinha, nada. Até o Bruno Fernandes sempre atrasado nisso. Yeah. Fica um buraco no meio campo. Fica sempre. Yeah. Tipo 3 ou 4 jogadores do Portimonense sozinhos no meio. Quando não há esse buraco é porque aparece o Vendel no meio. Mas eu naquele jogo queria- tinha que jogar yeah. recuado. Yeah. E queria sempre perigo quando isso acontece. Mas acontece para aí. Mas pronto, É uma vez a cada 20 minutos de jogo. no cômputo geral foi um Yeah, jogo. foi de longe Foi o o melhor nosso jogo mais conseguido este ano. Quando estava 2-1, eu estava mesmo a prever o 2-2zinho, clássico. Depois pronto, lá o Bruno Fernandes sacou aquele passe e encostou. O Rafinha, grande gol. E pronto. Mas o Bruno Fernandes. Como é que foi a jogada? Não. O Bruno Não, Fernandes foi- aparece atrasado, Yeah, recebe a bola ali. Exatamente. Yeah. E faz assim um Um cruzamento. cruzamento do Garaças. Mas melhor ainda foi. Houve lá um passe do Vieta, acho que foi para o Luís Filipe.
Não, foi aquele passo para o Bruno Fernandes que ele depois tenta picar a bola. Isso ia ser um grande gol. Lá está, mais outra bola para o gajo. Mas pronto, esta jornada era muito importante porque os nossos, teoricamente, adversários diretos iam jogar. E ainda por cima, o Braga empatou. Com o Famalicão também é possível. Exatamente. Calma. Mas os nossos diretos, não, o Famalicão é outra liga. Temos que comer muita cera lá que para lá chegar. Mas agora não estou a gozar. Não andamos aqui a gozar com o Famalicão. Eu também não. Tipo, calma. Eu não vi o jogo da segunda jornada, mas dizem que foi uma grande roubalheira. Não faço ideia. Mas houve quem tinha dito que foi uma grande roubalheira para o Famalicão. Não faço ideia, mas é provável porque... Mas eu não vi e não vou falar. Aquele clube contratou 20 jogadores, pois. Né? Alguém vai e passaram para aí 2, né? Alguém vai ter que pagar aquilo. Mas pronto, esta jornada era importante que os nossos rivais iam jogar. Yeah. Um ou os dois iam perder pontos. E eu acho que... lá está, agora vou dizer, aliança. Mas acho que este foi o melhor resultado para nós. O Porto ganhar. Também acho que sim. Se o Porto já tinha perdido pontos. Agora o primeiro tinha que ser o Benfica. Sinceramente, continuávamos a depender de nós. Estávamos à frente do Porto. Mas nós, também agora não significa nada. Portanto, mas tu ganhares agora aos dois, ficas a depender de ti. Agora ficas só. Senão, se fosse só o Benfica, se fosse só um empate. Por acaso foi um jogo que me apanhou completamente de surpresa. Infelizmente também não pude ver. Eu vi o jogo todo com bastante gáudio. Tenho que dizer. Tenho que dizer. Não estava nada a achar. Olha, sabes que a única pessoa que me dá pena é o Bruno Lage. Exatamente. Era isso que eu também queria dizer. É a única coisa. Exatamente. Eu tenho pena do Bruno Lage. Tenho mesmo pena. E caiu logo tudo em cima do gajo. E no dia em que ele for despedido vai ser... O que foi surpreendente. O que foi surpreendente que irem todos em cima do gajo. Também não... perdeu para a mesma cabeça. Mas o gajo responde... o gajo a responder é mesmo... Desculpem lá estar este falácio a um treinador dos Lampiões, mas... O que o gajo disse sobre aquele gajo que não joga nada, mas que pronto... O gajo aposta nele, o Nuno Tavares, que foi tipo o maior buraco do jogo. Sempre que o ataque do Porto ia para lá, o Luís Dias humilhava o gajo. E no ataque mas o Luís Dias é bom jogador também. É bom jogador, mas tem números, falha sempre. Chega aqui e aparece. O gajo na altura de marcar, o gajo destruiu, e 2 golos para o Porto. Quantos jogos é que o Jonas teve que jogar para marcar um golo ao Porto? Todos. Não, que ele chegou a marcar um golo. Sério? Naquele ano que o Maxi Pereira fez assim em Chivo. Mas perderam à mesma, acho eu. Não sei. Já não me lembro bem. O Porto tinha que ganhar esse jogo, era tipo... Depois também está lá no Porto o Romário Baró, né? Que decidimos mandar embora da nossa formação. É importante dizer também. Que foi dos melhores jogadores do Porto neste jogo. E o Seferovic, qual foi o comportamento dele? O comportamento do Seferovic foi ser o que o Seferovic é. Uma nulidade. Tipo, falhou um gol. E tipo, aquilo é fora de jogo. Aquilo é fora de jogo. Por acaso. Aquilo é fora de jogo. Esse gol, pois foi. Aquilo é fora de jogo. Eu acho que é tipo. Eu só vi uma vez o lance. Eu não consigo perceber se é fora de jogo. Eu só vi uma vez o lance, mas tipo, quando vês o lance parado, é que tipo, está fora de jogo. Não, mas isso foi anulado. O gol foi anulado. Sim, eu sei, mas as pessoas estão a reclamar imenso com esse lance. Por acaso eu tenho bué dúvidas. Mas é que eu só vi uma vez. Mas não consigo mesmo decidir se é fora de jogo ou não. Não consigo mesmo decidir. Também não tenho muitos amigos aí do... Não consigo mesmo decidir se é fora de jogo ou não. Tipo, tento ver ali pelas marcas da relva e fico mesmo... Isto é mesmo por milímetros. Mas aí é evidente. Se o gajo está ao pé da marca da relva e o gajo mais próximo dele está um bocadinho atrás... Mas mesmo assim que ele me parece... Não sei, não consigo ver. Não consigo ver. Ainda por cima porque a imprensa portuguesa este fim de semana também está muito irritada porque anularam um gol ao Ronaldo exatamente igual. Mas ainda mais fora de jogo. Portanto, as coisas acontecem, não é à toa. Já marcou este ano o Ronaldo? Não só, também ainda só jogou este jogo. Foi a primeira jornada ontem. Contra o Parma do Bruno Alves. Quanto é que ficou já agora? 1-0 para as Juventus, gol do Chiellini. Todo cagado. Isso também, cara. Olha, isto está cheio de bruxarias este programa, é isso que eu tenho a dizer, porque o Parma também vai entrar mais à frente num momento meu. Então, mas olha, eu por mim... com o momento girou, exato. Eu dizia era já, pronto, a próxima jornada também vai ser importante para nós, porque os nossos rivais... Nós vamos jogar em casa... Vai a Braga, ao Benfica, e o Porto vai a Guimarães. E nós jogamos em casa. Com quem? Com o Rio Ave. O Rio Ave é um... Carlos Mané! Eu quero um hat-trick, hein? E Cascarvalhal... Mas vamos ganhar. Cascarvalhal, mas tenham paciência. Jogamos em casa. Se o Mané marcar, vai pedir desculpa. E vai ser mesmo. Vai chorar. Eu vou chorar, Ele vai chorar. Ele vai pedir desculpa. Mas, lá está, é importante. Eu não acredito que o Benfica vá perder aquele jogo. E não acredito que o Porto em casa
Também o treinador é o Zé Não, eu Ca- acho que o Porto vai aquele ganhar. Luís Castro. Pá, é o Sapinto. Mas é complicado. Exato. Ele sabe. Não é o Luís Castro, é o Ivo Vieira. Ah, pois é, agora o Ivieira. O Ivo Vieira, por acaso, curto bué do gajo. Curto bué, Pois vá, curto é. relativamente. É daqueles que eu penso assim: olha, este se calhar um dia. Mas só descobri que era o gajo. Então, mas o Luís Castro está onde? Foi para. Para o estrangeiro? Mas não me lembro. Epá, Que não eu só sei se foi- descobri que era o Ivieira agora por causa do jogo com... O Não foi gajo- com o Setúbal, foi o O antes. gajo, ano passado, também fez uma época bacana no. Foi o treinador do Marítimo. Moreirense. Não, Moreirense. Ele também já esteve no Marítimo, mas ano passado ficou em quinto com o Moreirense. Foi com o Moreirense. Os gajos chegaram bué. Quinto? Já. Então o Moreirense está na Liga Europa? Ficou em sexto com o Moreirense. Ah. O Luís Castro, eu acho que ele foi ou para a Escócia ou para a Arábia. Não sei porque, estou com um feeling que ele foi para a Escócia. Pois para o é, o fim Championship. do ano era aquela cena do gajo ir para o Hearts, ou o que é que Yeah, era? yeah. Não, Rangers. Pô, o Rangers não era, não. não era Nevin. Era um clube da. Eu acho que ele foi para o Championship, deixa lá ver. Ou era isso? Ele está na segunda divisão. Estamos muito à toa. Foi para o Shakhtar. Sim, senhora. Foi para o Shakhtar Substituiu o Donetsk. Paulo Fonseca. Yeah. Isso é sempre os mesmos, já viste? Yeah. Não, mas este aqui eu acho que eles estão uma beca à toa. Shakhtar não sabe Então o bem. momento que é agora? Por mim, pá, eu É o acho que clássico mês de cebolada depois da eu acho- introspectiva? eu acho que o momento de comida esbolada vai demorar algum tempo hoje. Não sei porquê. Então, força. Começo eu? Comecei há bocado. Então, ora bem, calma. Dá aí umas palavras para os senhores. Deixa eu ver se isto está pronto. Queria só dizer que os dois comidos de cebolada vão ser com muita suavidade. Está em dia. Como é que eu ia dizer? Os comidos de cebolada desta semana têm alguns anexos. Mas eu associados. preciso que sejas tu a pôr aqui, porque eu preciso ler uma cena. Está bem? Ou então dá cá a coluna. Não, mas é que se eu tirar isto vai ser do YouTube. Tiras isso o quê? A música. Ah, está bem, então desliga-te daí. Está-se bem. Mas o momento de comida chocolada. Ei, mas eu tenho 3%, isso vai abaixo. Perspectiva-se que. Isto é rápido. Perspectiva-se que temos grandes momentos de É chocolate aquele hoje. link, não é? Pá, eu preparei mesmo isto. É. É aquele link, não é? Yeah. Portanto, Vou já tirar aqui o meu Bluetooth desta coluna. Já está. onde é que está o link? Eu vou já começar a preparar o. Já está? A primeira música, não é? Liga-te aí ao Bluetooth. Já está. Já está? Carregar o vídeo. Aí está. Ora, cá está. Mas podes pôr pausa que eu primeiro vou explicar o que é que vai acontecer. Já está? Ora. Desligar aí que eu ponho aqui no micro. O meu momento de chirola o meu momento comida espolada desta semana tem a ver com futsal. Ui. Tem a ver com futsal e porquê? Porque este programa vai estar bastante ligado à arte, porque tal como o Jordão era pintor, eu vejo uma veia de poeta no João Rocha. No João Rocha. No João Rocha. Olha, por acaso lá ganharam aquele título de International, não sei o que, futsal. Mas como? Cup. Nós ganhámos ao Inter. Não, Aquilo deve mas ser por ganharam. diferença de gols. Ah, é tipo Liga, tipo Yeah. International Mas nós não Champions. jogámos Cup. contra eles, mas na próxima semana temos supertaça. Já agora, ganda cena ao Tainan. Bisou Yeah. contra a antiga equipa. Uhum. E ainda beijou o símbolo. Yeah. Não há respeito. Mas isso foi no Stromp. Ok. Mas não há respeito. Então isso já está pronto? Dá-lhe aí. Ora bem. Então eu vou aqui citar um poema. Uma vez dito por João Rocha. Quando estava aziado. Ei! O próximo que tentar fazer uma cueca não joga mais. Que esta merda, caralho. Foda-se. Então, mas estamos lá na frente para ter talento? Ou estamos em zona de jogar? E aqui está, um grande poema dito por João Rocha. Pai, em 2016, acho eu. Podem vê-lo a declamá-lo isto no YouTube. É só pôr João Rocha aziado. X a panico. É o início do vídeo. Falta-me essa parte do poema. E pronto, podem só ver. Com o gajo a falar para eles. Foi o meu momento do comida explode desta semana. Ainda bem que temos estes momentos. Bem, eu tenho, depois disto, vou tentar igualar a fasquia. Porque também tenho aqui anexos.
estão aqui debaixo da mesa, tenho aqui anexos. E toma, aqui tens uma cópia do jornal Tiro e Sport, do dia 30 de setembro de 1910, preço 120 reis. Aqui com algumas sugestões de teatro ao lado. E agora, vamos abrir aqui... Teatro do Príncipe Real. Vais abrir aqui nesta página. Como podes ver, tem concurso hípico das Caldas. Como é que tu arranjaste? Isto parece... Pá, Isto é pesquisa. agora vou ter aqui um momento aqui. geek, que é quem já jogou Red Dead Redemption sabe que isto é igualzinho à cena de vender armas no jogo. Mas igualzinho. Factos são provas, logo, concurso hípico das Caldas. Ai, aqui... Não acredito no que é que vem aí. Construções desportivas. O que tem sido o Sport de peso em Alteza em Portugal. Isto é muito bom. Aqui um rabinho, laroco. Aqui não esquece o rabinho. Depois do rabinho vira e fixa. Não, depois do rabinho. Essa é do rabinho. Portanto, o título é Portugal no estrangeiro. Com um X. Com X. E vou aqui ler algumas passagens. Basicamente, vou só aqui fazer uma introdução. O Sporting Clube Portugal foi jogar a Espanha contra o Recreativo do Elva. Para uma representação de Portugal no desporto internacional. Acho que aquilo até era um amigável. A Espanha até era famosa por alguns troféus assim nesta altura do ano, umas pré-épocas assim do género e tal. E eu queria começar por dizer que em todo este artigo não é uma única vez referenciado o clube Sporting Clube Portugal. Queria só dizer-vos que aqui nunca aparece Sporting Clube Portugal, mas aparece Recreativo do Elva. Mas o nome Sporting Clube Portugal não aparece. Porquê? Portugal no estrangeiro. Na presença de tudo quanto mais distinto que há em Huelva, decorreu o brilhantíssimo desafio de futebol entre as equipes espanhola e portuguesa. Valha-nos isso. E agora fixem. A não ser no futebol, esgrima e hipismo, em mais nada o nosso país se faz representar nos certames desportivos. Em mais nada... O nosso país se faz representar nos certames desportivos. Portanto, isto é muito importante. Vamos aqui ler o conjunto, aqui a constituição do conjunto do Elva. O guarda-redes já ser o Valenzuela. Temos aqui o Guzman, outro Guzman, o Padilha, o Ramos, o Borrero, o Navarro, outro Guzman, Telecha, bravo. Bravíssimo. E aqui aparece uma foto do conjunto do Elva. Mas parece que é confundir as pessoas, porque o conjunto do Elva, a foto aparece debaixo da descrição do conjunto do Sporting. Yeah. E o grupo português, assim constituído, o grupo português, eles nem sequer dizem o Sporting Clube Português, é o grupo português, que não é o Sporting Clube de Portugal. Não. O grupo português é constituído por Augusto Freitas, Costa, Belas, Couto, Santos, Rodrigues, irmãos Stromp, Bentes, Vieira e... Cosme Damião! O Soutor, ilustre desportista e amante de futebol e do desporto em si mesmo, Cosme Damião representou o Sporting Clube Portugal. Porquê? Porque o Sporting Clube Portugal, tudo bem, reforçou-se com bons jogadores, precisava de se reforçar bem. É da mesma forma que fomos contratar o Vieto. Ou quando na altura de Jesus, o Brian, contratámos também na altura do Bobby Robson, o Paulo Sousa e o Pacheco, precisamos ganhar títulos e representação na europeia, vamos buscar um grande jogador. E os grandes jogadores vêm para equipas que têm dimensão europeia. E em 1910, o Sporting Clube Portugal tinha muito mais dimensão europeia que esta equipa. E toda a gente diz que o projeto de vida do Cosme Damião era fazer um clube à imagem do Sporting Clube Portugal. Mas isso já são rumores. E pronto, e acaba aqui uma muito subulada. Não tenho palavras. E passamos para o momento de introspectiva. Calma. Para pormos os pés na terra. Isto não é assim, isto não se passa disto para isto. Isto acaba com toda... Também temos que olhar para dentro. Isto acaba com toda a narrativa alguma vez enunciada por um lampião na sua vida. Que é, para já, aqui embaixo está uma foto do grupo português. E já viste que ele tem um casco E adivinhem lá como é que estão as camisolas do grupo português. Estão verde e brancas, separadas ao meio por uma faixa preta. Bastante semelhante a um equipamento que nós conhecemos. E agora, deixa-me ver
se eu vir aqui um gajo sem dentes, deve ser o Cosme Damião. O Cosme Damião está na fila do meio à direita. De cascol. Estava a ver que era o do meio. É que isto era o cúmulo. É que o do meio está com cascal verde e branco. É que é... Não, mas isto vai ter que ser divulgado. Pá, Bruno Carvalho, se tu estás a ouvir isto, não... O Rinaldo encontrou aqui uma cena que acho que vai interessar. É só isso que eu tenho a dizer. E basicamente é isso. Fica aí com essa cópia. Pois fico. E fico para mostrar a muita gente. Bem, que é para passar para o momento de introspectiva. Também temos que olhar para dentro. O meu é fraquinho esta semana. Podia ser pior. Arranjei assim à última. Lembrei-me de uma cena. É narrativa. Mais uma grande narrativa. Então vou começar porque o meu vai ser rápido. Tá bem. Pá, eu estava com dificuldades em arranjar um momento de introspectiva. Portanto, e primeiro o que é que eu consegui arranjar? Mas foi, isto é fraco. Sabes quem é o jogador estrangeiro com mais jogos na história do Sporting? Jogador estrangeiro. Mandei um nome. Isto não é o meu momento. É só porque esse era para ser, mas era fraco. Mas pronto. Eu já vi uma coisa disso há pouco tempo até. Agora não sei, por acaso não lembro. Não queres Não arriscar vou um nome? arriscar. Nenhum? Lietzen. Não. Não é? Não. Então não sei. É o Anderson Polga. Pois, então mas falámos disso quando foi à cena do Hilário. Pois foi. Yeah. Pronto, isto era um momento introspectivo. Pá, não é que o Polga fosse horrível, mas ser o jogador estrangeiro com mais jogos pelo Sporting. Ainda por cima só tem bem um golo. Vi 4, mas pareceu um bocado estranho. 4. Só me lembro de um. Eu lembro-me, pá, Contra o Dinamo Kiev. eu lembro-me de 2. Não, e contra o Atlético não foi? Mas pronto. Então o meu momento introspectivo é o quê? Eu ao caso isso tinha a ver com o Zamalek. E eu tive, pá, tal como este jogador que eu vou falar agora, eu também tive exilado numa zona árabe, nas últimas 2 semanas. Eu nestas 2 semanas em que estive exilado, percebi perfeitamente como é que funciona esta pessoa que eu vou falar agora, que é o Chico Bala. E eu fiquei assim, Isto é mesmo bruxaria. Eu estava a preparar isto e estava tipo, isto faz sentido, olhem para o comportamento normal das pessoas nestes países. Então, e quem é que se lembra quando o Chico Bala desertou? É só este o meu momento introspectivo. Desapareceu. Não, ele desapareceu durante, tenho aqui tudo. Tenho aqui a cronologia. Ele foi contratado Jogou contra o Estoril. Ele foi contratado dia 31 de janeiro, ou seja, no último dia do mercado de inverno, e a inscrição na Liga entrou a 7 segundos do fim. Foi quase. Mas eu acho que esse gajo foi tipo Slimani, é tipo, andas aqui e negociatas, pronto. Não sei se ele vinha para se afirmar. Acho que vinha, mas também tem uma parte disso. Que foi 31 de janeiro, a 7 segundos da meia-noite. Foi quase nos livramos, puto. Quase. Mas não deu. Foi a Quase 7 segundos do 14 fim. A 7 segundos do fim entrou a inscrição do Chico Bala na Liga. Na altura era o treinador Leonardo Jardim. Pá, o gajo, acho que chegou... Aposta Sónia da contabilidade que registra. Olha, agora vamos buscar um gajo do Egito. Olhem para isto. A 7 segundos do fim. Teve. Passado para aí uma semana de chegar, jogou na equipa B, primeira vez, lesionou-se logo. Pronto, estaleiro. Não fazia ideia disso. Tranquilo. Estaleiro, andou lá, pá, aí em março recuperou, foi convocado a primeira vez, ficou na bancada. Nem o Sunil Chetri. Bem, já nem me lembrava disso. Isso é que é um momento isto. O gajo, pronto, andou lá, bancada, equipa B, sempre sem jogar, joga no último jogo da época, né? Toda a gente se lembra de quando o Chico Bala apareceu o Maradona em Alvalade. Nunca me vou esquecer desse momento, isto é Ali ao pôr do sol. E eu também entrei na onda. Que, pá, o homem parecia que estava iluminado, parecia um novo faraó, né? Pois, chega à altura da época de Marco Silva, é convocado para a seleção do Egito. Ele até foi titular no primeiro jogo da pré-época, marcou a seleção dos Açores. Depois foi ao troféu 3 Herrera também. E acho que só jogou para aí uns minutinhos e acabou por ser convocado para a seleção do Egito, porque não sei porque o gajo, tipo, ele é maior que o Salah no Egito. Ou era, pelo menos. Entrevistas que o Salah fala dele, acho eu, e tudo. Até aquela foto no último Mundial do Salah estar sentado ao lado do Chico Bala. Bala. Ele foi convocado para o último Mundial. Yeah. Isto também é importante referir. Tipo, malta, há lá lobbies lixados. Estou a falar sério, malta. Então o que é que acontece? Ele é convocado para a seleção do Egito. Achas que o gajo aparece... Desculpa lá, o gajo aparece boas vezes na minha vida assim em fotos à toa. Quando o Lumor foi para o Sporting, fiz assim um scroll no Instagram do gajo. O gajo ainda lá estava. Havia uma foto do gajo da seleção nele, o Chico Bala a entrar também no campo, com o gajo, ao lado, equipa adversária, né? Mas este gajo está sempre em qualquer lado. Então o que é que acontece? Isto já é a parte das negociatas. Fomos fazer um jogo para o centenário do Al Ittihad,
Uhum. E já na altura o senhor Chico à Bola decide que se esquece do passaporte em Lisboa e fica lá mais 4 dias no Egito. Mas o Chico à Bola custou 100 mil euros. Esse jogo deu-nos 350 mil euros só para ir lá jogar. Olha o Bastos. Calma, já vamos. 350 mil euros só para ir lá jogar. O gajo fica lá e tal, está-se bem. É convocado para a seleção do Egito passado para aí um ano, faz 2 jogos e pronto. O Sporting simplesmente não sabe onde é que ele fica. E Triplicamos a passado cena. 8 meses conseguimos oficializar a venda dele para o Zamalek de novo. Por 800 mil euros. Nós valorizámos o Chico à Bola. Ou seja, 8 mais 3. 11 vezes o valor do gajo. Yeah. Aí é como Nós é. valorizámos o Chico à Bola em 1000%. E agora, já agora andamos a poupar em salários. Agora. Yeah. E eu até tenho aqui uma nota que é: até o Chico à Bola deu lucro. Só isto que eu tenho Nem o para dizer. Petrovic. Só isto que eu tenho para dizer. Pá, o meu momento de introspectiva, pá, é uma abordagem diferente porque isto é mesmo triste. Eu nem queria, quando eu li acerca disto, não estava a pensar fazer um momento de introspectiva, mas depois de ler, não, isto vai ser um momento de introspectiva. Pá, eu nasci em 96, portanto, eu não vi o Sir Bobby Robson aí a dominar a cena. Mas o meu momento de introspectiva desta semana é acerca do caso Bobby Robson no Sporting Clube Portugal. Pá, outra das coisas que o Sousa Sintra fez de bem, antes de fazer uma das maiores borradas da sua carreira de dirigismo, foi contratar em 1992 o Sir Bobby Robson. Porque, curiosamente, 10 anos depois do último campeonato ganho por nós, e também foi ganho por um inglês que foi o Alisson. Toda a gente deve saber, menos eu, que eu não me lembro da cara do homem. Não sei quem é caro, mas foi conceituado. Fez do Baradinha, pá. Yeah. Só teve cá um ano. Pá, ele contratou um gajo que ganhou a taça de Inglaterra e uma taça UEFA pelo Ipswich Town, ia sendo campeão pelo Ipswich Town. Foi selecionador inglês, só foi eliminado pela mão do Maradona no Mundial de 86, só foi eliminado nas meias finais contra a Alemanha nos penaltis, foi bicampeão pelo PSV Eindhoven e vem para Portugal logo a seguir a ser bicampeão na Holanda. Isto é realmente curioso, que isto tem karma associado. Onde é que eu ia? Que ele Olha, veio do PSV. já estou trocado aqui nas notas. Pois que isto faz assim. Exato. Fazia 10 anos. Ok. A sua primeira época foi péssima, até. Temos que dizer, toda a gente fala do Bobby Robson, mas calma. O gajo tinha uma grande equipa e ficou em terceiro lugar. E foi eliminado logo na primeira ronda, da Taça UEFA, não ganhou nada, viu canudos. Mas em 93, 94, o Benfica atravessava uma crise financeira, contratámos o Paulo Sousa e o Pacheco. E juntámos estes dois ao Figo, ao Valks, ao Shebarkov, ao Balakov, ao Ivkovic, ao Valks, ao Peixe. Pronto. E começámos em 93, 94 com 6 vitórias consecutivas, passámos 2 rondas consecutivas europeias, a Taça UEFA, éramos líderes do campeonato, mas perto do Natal, como é crónico, começámos a perder alguns pontos e perdemos 3 jogos consecutivos. No Bessa, contra o Boa Vista, com o Porto em Alvalade, e perdemos a ronda europeia contra o Casino Salzburgo. Eu lembro disso. Casino Salzburgo, que agora é o Red Bull Salzburgo, não sei o quê. Mas na altura eram tipo inúteis. Estás a ver? Tipo Rapperswil. Tipo Ventspils. Skanderbell. E pronto, eu repito, éramos líderes do campeonato. Éramos líderes do campeonato. Na viagem de regresso, o Sousa Sintra agarra ao micro, começa todo furioso, todo fanfarrão, mauzão, e depois o Bruno Carvalho é que é maluco, a mandar vir com o Bobby Robson, que aquilo era inadmissível, que eu ia despedir. E o Mourinho a traduzir tudo ao lado do gajo. O gajo ficou incrédulo e o gajo ser despedido, ainda por cima toda a gente fala da personalidade do gajo, que se quiserem vão ver, isto não é publicidade, mas vão ver o documentário dele na Netflix. Aquilo tinha uma personalidade que toda a gente admirava. Ferguson, Guardiolas, tudo o que era jogadores, treinadores, Gascoigne. Em 2002 ganhou, teve a honra de ser condecorado como Sir inglês. E o Sousa Sintra despede aquele gajo como líder do campeonato e em 2-3 minutos, pumba, Casqueiroz, treinador do Sporting. O Bobby Robson ficou maluco. Para ele era tipo uma afronta, como se fosse um insulto. E pronto.
ficou aquilo um bocado em águas de bacalhau e o Pinto da Costa pega no menino Yeah. e é campeão nesse mesmo ano. Ou seja, ultrapassa o Sporting. Agora é que vai começar a introspectiva. Portanto, Robson assina pelo Porto nesse mesmo ano e é campeão depois de nos ultrapassar. Yeah. No ano seguinte, é campeão pelo Porto em Alvalade. A 4 jornadas no fim. Eu não era nascido, mas o 0-0 descreve um cenário que me deu a volta ao estômago. O sorriso de Robson por ser feliz na casa que o maltratara. Exato. Como é que é? O sorriso de Robson por ser tão feliz na casa que o maltratara. Ficou no centro do relvado a olhar em redor o estádio, contemplando o cenário da mais pessoal das suas vitórias. É que até o Bobby Robson consegue guardar rancor de nós. O Bobby até Robson. Até o Bobby Robson. Somos um clube gigante, meu. O Robson tem rancor do Até o Sporting. Robson não gosta deste clube. Fogo. Mais se acrescenta. Foi substituído pelo treinador que levou 6-3 dos Lampiões em casa. Ai, foi campeão do mundo pelas camadas jovens seleções. Epá. E pronto, e mais 7 anos a seco no campeonato. Foi basicamente isto que aconteceu. E assim termina a minha narrativa. Essa descrição foi bastante forte, digamos. Nunca pensei que o Bobby Robson conseguisse Guardar rancor. tipo alguém ser tão mau para o Bobby Robson que o gajo conseguisse Ainda por cima o gajo é sempre descrito como um bem dispor. ser cabrão para alguém. Nós conseguimos fazer com que o Bobby Robson fosse cabrão para nós. Ele não foi cabrão, ele foi justo. Exato. Mas pronto, então, já que estamos a falar em poupança de salários, temos aqui alguns exato. temas. É aqui. Então vá, vou começar por uma ficha. Sub-23. Sub-23 tem estado muito bem. Ou seja, nos 3 jogos que fizeram, 1-0 ao Braga, Vi no outro dia 4-0 ao parte do Aves, jogo. e agora foi 6 ou 5. Eu vi a segunda parte desse jogo. Já não me encontrei quem é que foi. Mas pronto, Eu acho que foi contra o Guimarães. foi vitória. Eu acho que foi contra o Guimarães. Em destaque, grandes jogadores como Mateus Nunes, Joelson Fernandes, é Yeah. Fernandes, acho eu. Yeah. E mesmo o Eduardo Quaresma, que andava a falar mal dele, é bom jogador. Yeah. Aquele Tomás Silva, Yeah. é Silva, Não, o o Tomás capitão. Silva, esse aí foi o que eu gostei mais de ver jogar. Aquele gajo tem ali uma predisposição no meio Não do sei campo. quantos anos é que ele tem. Mas o gajo era capitão o ano passado no Sub-23. Não sei. Mas o gajo joga muito. Mas curti de o ver. Sempre ali, A ele e ao Joelson o gajo principalmente. recebe a bola, dá outra linha, está lá Yeah. na frente, tem bom remate. O gajo marcou um golão contra o Aves. Yeah. Fogo. E agora marcou mais um... E o lateral direito também não é mau. O João Silva, né? Acho que é Não João sei, Silva. não sei quem é. Não é João Silva, é João qualquer coisa. Epá. Mas Não pronto, faço ideia Sub-23, ver aquilo até me deu alguma esperança. Não estou a dizer que a nossa academia está melhor, mas dá-me esperança. Pá, dá-me esperança, tipo, o Joelson tem 16 anos. Exato. E o gol que marcou esta 16. semana. O gajo tem 16 anos. Não tem 18. E não percebo mesmo porque é que que o tivesse Plata joga ali. Hã? Não percebo porque é que o Plata joga ali. Também não, mas eu acho que ele foi convocado agora para o Agora foi Portimão. convocado. Mas foi para o banco ou nem Foi para o sequer? banco. Ok. Mas o Plata, eu vi o jogo contra o Aves. Bem, o Plata, ao contrário do Rafinha, faz aquele corredor todo. Seja para defender, seja para atacar, o gajo faz aquilo tudo. Chega ali à frente, não sabe definir lá muito bem o que é que tem que fazer. Mas é um jogador do caraças e está lá sempre em tudo. Também, Gosto bem daquilo. outra cena é que o treinador do Sub-23 é o Lionel Pontes. Pá, não sei, Traz os inputs na altura do histórico. ir para o Bento. Está bem, mas o gajo já trabalhava com os Yeah, camadas. Mas na altura quando o gajo veio, toda a gente criticou o bué. Pá, Epá, eu fiquei naquela, eu acho que é. O Lionel Pontes acho que é a pessoa indicada para trabalhar na formação. Para mim é só porque são as mesmas personalidades, velha forma, sempre a mesma coisa. Mas Mas está a resultar e está-me a calar. É o que eu quero, é que me calem. É o que eu quero. Mas é que custa alguma coisa, meu. Eu só quero ver que eu só quero ver o Sporting bem, não quero ver o Sporting. Epá, por favor, joguem. Mas pronto, depois de podemos falar do último ato de gestão da NOSA agora. para mim, Então pronto. Saiu hoje, né? e até Oficial. podemos falar do que está em cima, porque realmente parece que Ai, foi um mas grande isso já são negócio. tantos. Mas parece que foi um grande negócio na imprensa. O quê? O Bastos saiu por 7 milhões, pá. Pois parece, né? Poupar salários. É, mas olha, eu até vou buscar aquilo que eu disse no outro dia naquele grupo. É isso, já não dá. Está lá no...
O dinheiro todo que investimos naquele menino. Yeah. Onde é que está aqui? Isto agora Foram 12 milhões na contratação. está aqui. Foram 12. 12. É que eu pus 11. Foi 11,85. Então Portanto, 12 passa. milhões Yeah. de contratação. Yeah. Mais 2 milhões de salário no primeiro ano. Acho que foram 2 milhões. Yeah, no mínimo yeah. 2 milhões. Yeah, no mínimo, yeah. Isso no mínimo. 2 milhões do segundo ano. Yeah. 6 milhões do terceiro ano quando ele rescindiu e veio para cá ganhar 6 milhões ao ano. E não sabemos os prémios de assinatura. Exatamente. Sem contar prémios de assinatura e outros. Portanto dá um total de Yeah, 22 milhões. Yeah. Vendido por 7 milhões. Vá, pronto. Dá uma coisa. 15 milhões. O prejuízo que nós temos com este menino foi de 15 milhões. Yeah. Mas poupamos no salário. Yeah. E a imprensa... É o que é importante. E a imprensa agora com o Vagandas está do nosso lado e é um grande negócio, entre Como outros. é possível nós vendemos um jogador por 500 mil euros a mais do que comprámos o Cinema Pongola em 2008. Em 2010. E, Um jogador cujo primeiro gol em E- Alvalade foi um autogol. e o Telho foi mais caro em 2001 do que o Bastos foi agora. Em 2001. O que é que era preciso em 2001 para dar 7 milhões para um jogador? O que é que era preciso? E não é o único. Pá, também posso ir buscar o Elias. Sim, sim. 97, o gajo tem 97 gols em 3 anos, em 100 e tal Yeah. jogos. Em 123. Tem títulos pelo Yeah. clube, porque isso também valoriza o jogador. Está avaliado nas bolsas de mercado do futebol, não sei do que, não sei o que mais, que não percebo nada disso, mas Yeah. está lá o oficial, 17 milhões. E vendemos por 7 milhões e 500 mil de objetivos e 15% da futura venda. 15%, é aquela E esse cena. firmes o E guito eles depois vão todo. dizer assim, mas temos 15% de futura venda Ele, de se, não um jogador de cumprir, 30 se ele não anos. cumprir, se ele não cumprir os coisas, não ganha os 500 milhões. Já. Os 500 mil. Se ele for uma grande nulidade no Frankfurt, Yeah. é vendido a custo zero, não ganhas nada. E ele acaba a carreira, tem 30 anos. E pronto. Não sabemos se os objetivos é ganhar a bola de ouro. Pode ser. Pode ser. Não, 3 bolas de ouro consecutivas. Pode ser bola de ouro. Ou Tipo, seja, ele até como pode era ganhar o- as duas primeiras, que é como tipo... Como era o Renato, a cena dos 80. Eu acho que os objetivos eram ganhar a bola de ouro, coitado. Pá, Foi quase. isto é mau demais. E é isso. Não, o mais triste ainda é que tipo, eles podiam só vendê-lo e tipo, admitir a sua incompetência para tal, mas não tinham que arranjar uma desculpa, que era o gajo que quer sair desde março. E ele supostamente diz que não. E E que é um adeus que lhe e custa com a muito. gente e não- é que está a E empurrar. depois é isso. Para quê, meu? Que A triste. falta de transparência disto tudo. Triste, meu. O nome do Sporting envergonhado. Vem dirigentes esportivos da Tristeza. Alemanha dizer que já estão fartos disto. Yeah. É pá, o que é isto, meu? Tristeza. Isto é o Sporting, não é uma brincadeira, meu. Nem um Famalicão. Contrata 20 jogadores e estão ali em primeiro. Firmes e irtos. Acho que o Bastos não merecia isto. E ainda por cima isso, o gajo. Epá, eu disse há uns programas e não tenho problemas nenhum. Eu acho que o Bastos devia ser vendido. Mas Yeah, era yeah. bem vendido. Exato. Não era assim. E ainda por cima sai pela porta mais pequenina que o estádio tem. Exato. Epá. É triste. É que foi. Pá. Nunca ninguém fez um cantigo para outro jogador assim. E assim. Yeah. Que Assim. aquele cântico. É que, pá, este clube é aquilo. E É depois em clássico. paralelo os empréstimos. Bipolaridade gigante. Os empréstimos de jogadores que não se percebe. Os jogadores que cancelam contratos, saem por zero, depois por grande poupança em salários. E no outro dia vi uma cena a gozar. Dybala rende ao Sporting 97 milhões. Dybala? Sim. Porque não o contrataste. Portanto poupaste não sei quantos milhões no salário e na contratação. Pá. Mas é bem feito. Continuem a chover destas. Tem que ser. Mas agora vão dizer estão a falar bom não, mas estamos em primeiro. Calma. O Bobby Robson também estava em primeiro. Yeah. Pá, mas Bobby Robson. Até o Peseiro. Quando o Sousa Sintra basou, ele estava em primeiro. Isolado. É só o isto. Sousa Sintra diz que o Sporting não foi campeão porque o Brandas o despediu. É verdade. Eu sei. Isso é um momento de introspectiva também. Exato. Vou guardar para a próxima semana. Yeah. Bem, passamos para finalizar. Momento de camisolas. Já Pronto, estamos vamos terminar. em 1h04. 1 hora e acho que está 5, fixe. já. Queres começar ou começo eu? Pá, como quiseres. Então eu posso começar. Ok. Bem, a minha camisola, o meu momento de camisola deste episódio é a camisola do Parma na época 2000-2001, que na altura a Série A era tipo a Premier League de agora, mas de longe, e se calhar até melhor. Acho que melhor. Yeah. Pelo menos era mais emocionante. Aquele PS6 pelo menos. Yeah. Na época 2000 e 2001, que por acaso o Parma, pá, ainda
O Parma, nesta altura, foi uma espécie de um Braga na altura do Domingos. É Um Braga tipo- com conquistas europeias. Exato, era isso que eu ia dizer. Um clube que, pá, ninguém dava nada por eles e do nada tinha um grande plantel Eu que descobri no outro dia, estava a não lutar sabia. pela Liga. Eles são uma equipa que advém da Parmalat. Yeah. Tipo o PSV Yeah. com o Philips. E pronto, esta camisola é uma camisola da época 2000-2001, que é aquela que eu gosto mais. Naquela amarelinha toda amarela, né? Esta Daquela aqui. foto com o Batistuta, Yeah. do Verón. Que por acaso é da Champion. Não conheço mais nenhuma equipa que a Champion tenha feito equipamentos. Não estou a ver. Também não. Pá, e é uma cena mesmo invulgar. E algumas curiosidades acerca desta época. Primeira camisola que eu encontro nas imagens do Google. Chego lá. Aí era mesmo esta. Football shirt wear in the Sporting Lisbon presentation game in 2000. Fogo! E já agora, nesse jogo de apresentação, o que veio cá o Parma, ganhámos 2-1 em 2000-2001, 2 gols para... Campeão! Não foi em 2000-2001. 2000 2002 é que fomos campeões. Yeah. Jogo de apresentação do Sporting, não era contra Valências, era contra o Parma. Que, pronto, 2 golos, ganhámos 2-1, o Schumacher levou um cabrito, e os 2 golos nossos foram 2 golos do Acosta de penalti. Do Acosta. Acosta. Do Acosta. Pá, e por acaso esta época nem foi grande coisa para o Parma. Eles, anos anteriores, tinham ganho a Taça UEFA, 2 épocas Buffon antes. já tinha vazado? Não, ainda não. 2 épocas antes tinham ganho a Taça UEFA. Buffon no velhinho Alvalade. Ficaram em quinto na Série A. Pá, mas isso também nunca fizeram muito melhor que quarto. E perderam a final da Taça de Itália para a Fiorentina. Fiorentina de Rui Costa. Não, Batistuta foi para a Roma Nesse ano? Foi no ano em que os gajos foram campeões. Este plantel tinha... Pá, eles tinham um plantel melhor para aí 2 anos antes, em que ainda tinham o Verón e o Crespo. E agora também vou falar de uma cena do Crespo curiosa. Mas este plantel ainda tinha Buffon, Fábio Cannavaro e Lilian Thuram. O Cannavaro, essa transferência do Cannavaro foi também uma das mais caras. Eu acho que na altura foi logo para o Inter. Acho que sim. Não tenho a certeza. Que eu vi no Transfer Market. E não tinha o Crespo, porque na altura o Crespo foi para a Lazio. Foi campeão em 98. E foi recorde de transferências da Série A na altura. Custou 26 milhões, mais o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição foi para o Parma. Depois de ter sido campeão na Lazio. Mas o que é a dizer do Crespo? Olha agora. Não era do Crespo, é da Lazio. Essa equipa foi campeã com o Eriksen, sabias? Também vi ontem. Sven-Goran Eriksson. E o Verón também estava nessa equipa. Também saiu do Parma. As pessoas diziam que o Eriksen no Benfica tinha sido grande cena, mas no outro dia estava a ver uma... acho que foi no canal 11 até. Foi campeão uma vez, acho eu. Mas acho que era uma equipa. Jogava mesmo. É pesado. Também tinham uns russos todos cocaínados ou que era, não tenho certeza. Pá, o meu é assim. Isto vai ser uma grande narrativa onde vou meter Sporting Braga e 5 violinos pelo meio. Para chegar a um clube inglês. A uma camisola 2004. Pá, basicamente o que eu tenho para vos dizer é o seguinte. O Sporting Braga foi oficialmente fundado, ou pelo menos há relatos de que isto esteja documentado, a 19 de janeiro de 1921. E toda a gente diz, ou não sei se é saber popular, ou se corre que é rumor, ou... Mas eu estive a pesquisar e mesmo em sites, acho que mesmo lá dos bracarenses e tudo, dizem que os fundadores do Braga tinham como ideologia o Sporting Clube Portugal. Tanto que o chamaram de Sporting e vestiam verde e branco com maço trompo. A sério, não estou a gozar. Nos anos 30, o José Cesabo, não sei se vocês sabem, o grande treinador que se destacou no Porto e foi ilustre no Sporting, treinou o Peiroteu, foi campeão, ganhou até uma taça século, que acho que a taça século é de equipas que são tricampeãs. Muito querido aqui no seio sportinguista. Ele foi treinador do Braga nos anos 30 e em 1935 fez um estágio em Londres. Acho que não percebi se foi ele, se foi a equipa, isso eu nunca consegui, não cheguei a perceber, também não tive tempo para ver. Mas em 1935 fez um estágio em Londres com o Arsenal, que na altura era a melhor equipa, considerada a melhor equipa do mundo. Não sabia disso. Isto porque era treinado por um senhor que era Herbert Chapman, também não o conhecia, mas já tinha ouvido falar disto,
que ele era o inventor da tática WM. A tática WM foi tipo um grande conceito na altura do futebol, até li isso na biografia do Perteu. E pronto, exceção à parte. Mas pronto, o Cesabo ficou maravilhado com a equipa e com o equipamento. Yeah. O equipamento do Arsenal era vermelhinho com as mangas brancas. E os gajos jogavam bué. E o Cesabo chegou ao pé da direção do clube deles, lá o Sporting Braga, e disse, pá, vamos ser o Arsenal de Braga e adotar esta, pá, não só a ideologia, mas também o equipamento que é lindíssimo, não sei o quê. Pá, e o Braga lá adotou, ficaram denominados como os arsenalistas, ou o Arsenal do Minho e coisas do género, e isto tudo para chegar ao quê? À camisola do Arsenal de 2003-2004. A equipa dos Invencíveis, um campeonato inteiro, uma Premier League inteira, que é dura de roer, é uma Premier League inteira sem uma derrota. Aquele belo equipamento da Nike, com o O2 ao meio, só uma ligeira risquinha aqui embaixo. Há um que é a risca toda, não, mas é só aquela risquinha aqui. Vermelho com mangas brancas. Pá, faz lembrar muitas horas de FIFA, muitas horas de infância, mas não é qualquer uma. É um 14 Henry com umas luvas pretas da Nike. Ou então um 10 Bergkamp ou um... Olha, acabaste de bater com a mão na foto do Paredes. Ou um... não me lembro do número do Ljungberg, mas eu lembro bem do Ljungberg. Aí, curti bem do Ljungberg. E o Pires era o 7, Era o 7, o Reis era o 9, Patrick Vieira o 4. RIP. Patrick Vieira também, claro. E o Ashley Cole também curtia bem. Era o 3. O Ashley Cole também gostava bem dele. E depois era Sol Campbell, Cole Touré e Sol Lauren. Campbell é tipo a maior traição da história do futebol inglês. Como assim? O gajo ficava no Tottenham e era capitão do Tottenham. O gajo era mesmo estrela do Esta Tottenham. semana, derby. Derby de Londrino. Próximo fim de semana. Lá vai o Tottenham ganhar provavelmente. Depois o guarda-redes era o Lehmann, Patrick Vieira. Sol Campbell. Não, a defesa era Cole, Sol Campbell, acho que Cole a Touré, defesa direita era o Silvinho. Lauren. Quem era o Lauren? Era um lateral direito do caraças. Escurinho. Não me lembro. Jogava bem. Olha naquele documentário do Roy Keane e do Vieira. Havia o Sendero. O Vieira queria bem que ele fosse do 11 de mistura do United. Dos melhores anos do United do Roy Keane e dos melhores anos do United do Arsenal do Vieira. Eles fizeram um 11 com esses jogadores e o Vieira batia ao pé e queria o Lauren lá. Não me lembro mesmo quem é esse gajo. E o meio campo, pá, o Vieira. Era Patrick Vieira. Depois não me lembro como é que aquele estava disposto. Acho que era devia ser mesmo Ljungberg. O Ljungberg e o Pires e depois o Bergkamp e o Henry. E falta um, acho eu. E pronto, acho eu. E já agora lembrei-me que o Liverpool este ano não foi invencível por um jogo que perdeu com a bola a entrar um centímetro para lá da baliza e mesmo que foi, tipo, e esse gol decidiu o campeonato. Se não eram invencíveis também. É um clube mesmo com muita sorte. Mas pronto, mas está-se bem. Acho que damos por encerrados. Por encerrado mais um episódio da Bola Vista pelo Chirola. Daqui Rinaldo. E daqui Simon. Até mais ver. Um grande Sporting abraço. sempre.